Muitas lendas urbanas são passadas de geração em geração, misturando elementos de medo e moralidade. Uma das mais conhecidas é a do Homem do Saco, uma figura que assombra as crianças e os adultos, alertando sobre os perigos de andar sozinho e desobedecer aos pais. Embora a história tenha várias versões, sua origem remonta a um caso trágico que aconteceu na década de 1960. A lenda do Homem do Saco começou a ganhar notoriedade após o desaparecimento de várias crianças na cidade. As famílias estavam em pânico, e os jornais locais começaram a publicar matérias sobre o fenômeno. Naquela época, muitos acreditavam que um homem misterioso estava sequestrando crianças e as colocando em um saco para vendê-las ou fazer mal a elas. O homem era descrito como uma figura alta, com um capuz escuro cobrindo seu rosto. Ele carregava um grande saco nas costas e se movia silenciosamente pelas ruas, especialmente à noite. As crianças eram advertidas por seus pais para não saírem de casa após o anoitecer, pois o Homem do Saco estava à espreita. Um dos casos mais impactantes que alimentou essa lenda foi o desaparecimento de um menino chamado Carlos, que tinha apenas 8 anos. Carlos era uma criança alegre e curiosa, sempre explorando os arredores da sua casa. Em uma tarde de verão, ele saiu para brincar com os amigos no parque próximo à sua casa, ignorando os avisos da mãe sobre não se afastar muito. Quando a noite caiu e Carlos não voltou para casa, sua mãe entrou em desespero. Os vizinhos se juntaram à busca, mas as horas passaram e nenhuma pista do garoto foi encontrada. O desespero tomou conta da comunidade quando a notícia se espalhou e Carlos havia desaparecido. A polícia foi chamada para investigar o desaparecimento. Durante dias, os agentes vasculharam a área em busca de pistas. Cartazes foram espalhados pela cidade com fotos de Carlos e informações sobre seu desaparecimento. A mãe do menino fazia vigílias na porta de casa, rezando para que ele voltasse. Enquanto isso, rumores começaram a circular entre as crianças da vizinhança. Algumas afirmavam ter visto um homem estranho com um saco nas costas rondando o parque onde Carlos costumava brincar. Os adultos começaram a associar o desaparecimento do menino à figura aterrorizante do Homem do Saco. Certa noite, enquanto as buscas continuavam sem sucesso, uma menina chamada Ana decidiu que precisava saber mais sobre o Homem do Saco. Ela ouviu histórias contadas pelos mais velhos e ficou intrigada com a ideia de que ele poderia ser responsável pelo desaparecimento de Carlos. Ana decidiu que iria até o parque sozinha para ver se conseguia encontrar alguma pista. Com um coração acelerado e uma lanterna na mão, ela caminhou pelas ruas escuras até chegar ao local onde Carlos costumava brincar. O silêncio era ensurdecedor e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. De repente, Ana ouviu um barulho vindo de trás das árvores. Seu instinto dizia para correr, mas sua curiosidade era maior. Ela se aproximou lentamente e viu uma sombra se movendo entre as árvores. A figura era alta e encapuzada, exatamente como as descrições que ouvirá. Ana ficou paralisada de medo enquanto observava o Homem do Saco se aproximar. Ele carregava um grande saco nas costas e parecia estar procurando algo, ou alguém. A menina sentiu um frio na espinha quando ele parou e olhou diretamente em sua direção. "Você está perdida?", perguntou ele com uma voz rouca e profunda. Ana não conseguiu responder, suas pernas tremiam e ela queria gritar, mas nada saía de sua boca. "Não tenha medo", continuou ele. "Eu só estou procurando crianças desobedientes." As palavras ecoaram na mente da menina como um alerta aterrorizante. Ela lembrou-se das histórias que ouvirá sobre como o Homem do Saco levava crianças que não obedeciam seus pais. Com isso em mente, Ana decidiu correr. Ela virou-se rapidamente e começou a correr em direção à saída do parque. O som dos passos pesados atrás dela fez seu coração disparar ainda mais rápido. Ana não olhou para trás, ela sabia que precisava chegar em casa antes que fosse tarde demais. Ao chegar à rua iluminada, ela finalmente parou para recuperar o fôlego. Olhando ao redor, percebeu que estava sozinha novamente, só assim pensava. O medo ainda a acompanhava enquanto ela corria para casa. Quando chegou à porta, encontrou sua mãe esperando ansiosamente por ela. Ana contou tudo sobre seu encontro com o Homem do Saco e como ele estava procurando por crianças desobedientes.
O desaparecimento de Carlos permaneceu sem solução por semanas até que uma reviravolta chocante ocorreu. Seu corpo foi encontrado em uma área isolada da cidade, perto de um rio. A polícia investigou o caso minuciosamente, mas nunca conseguiu identificar quem era o responsável pela tragédia. O impacto emocional na comunidade foi devastador. Os pais estavam aterrorizados e muitos decidiram manter seus filhos dentro de casa após o anoitecer. A figura do Homem do Saco tornou-se ainda mais temida. Ele simbolizava todos os perigos que poderiam ameaçar as crianças inocentes. Com o tempo, a lenda se espalhou por todo o Brasil, ganhando diferentes interpretações em cada região. Algumas versões dizem que o Homem do Saco leva crianças desobedientes para ensinar-lhes uma lição, ou outras afirmam que ele é um espírito vingativo em busca de justiça pelas vidas perdidas. A lenda do Homem do Saco serve como um aviso: as crianças devem sempre ouvir seus pais e ter cuidado ao andar sozinhas pela rua. Embora muitos considerem essa história apenas uma fábula assustadora destinada a manter as crianças comportadas, ela é baseada em eventos reais que marcaram a memória coletiva da sociedade. Até hoje, muitos afirmam ouvir sussurros nas noites silenciosas ou ver sombras se movendo nas escuras esquinas. A história do Homem do Saco continua viva nas conversas entre pais e filhos, servindo como um lembrete constante dos perigos que podem estar à espreita no mundo exterior. Enquanto algumas pessoas podem ver isso como apenas uma história assustadora para contar ao redor da fogueira, outros acreditam firmemente no poder dessa lenda.